Oi, meu nome é Luísa e eu vou falar sobre os princípios gerais da imunologia do transplante. O transplante é uma técnica usada para substituir órgãos ou tecidos não funcionais por outros saudáveis, retirados de um doador e implantados em um receptor. Se o enxerto for colocado em sua posição anatômica original, chama-se transplante ortotópico. Em outra localização, é um transplante heterotópico. Já a transfusão refere-se a uma transferência de células sanguíneas ou plasma entre indivíduos. O transplante de células ou tecidos de um indivíduo para um indivíduo geneticamente não idêntico leva invariavelmente à rejeição do transplante devido a uma resposta imunológica adaptativa. A coleta de enxertos foi inicialmente observada em experimentos de transplante de pele em pacientes queimados, onde a pele de doadores não familiares necrosava em 1 a 2 semanas. Estudos demonstraram que essa eliminação ocorre devido a uma resposta imunológica adaptativa, com características de memória e especificidades medida por linfócitos. Em experimentos, um segundo enxerto do mesmo doador é rejeitado mais rapidamente, evidenciando memórias imunológicas. Essa reunião também é específica, acompanhada de forma acelerada apenas para enxertos do mesmo doador e não de outros, o que foi comprovado clinicamente e reforçado que o processo de rejeição é imunologicamente específico. Os imunologistas de transplante utilizam uma terminologia específica para classificar os tipos de enxerto. Enxerto autólogo é um enxerto transplantado de um indivíduo para o mesmo indivíduo. Enxerto singênico é um enxerto transplantado entre dois indivíduos geneticamente idênticos. Enxerto alogênico ou aloenxerto é um enxerto transplantado entre dois indivíduos geneticamente diferentes da mesma espécie. Xenogênico ou xenoenxerto é um enxerto transplantado entre indivíduos de espécies diferentes. Passamos agora para a consideração dos mecanismos efetores responsáveis para a rejeição imunológica dos enxertos. Em diferentes modelos experimentais e em transplantes clínicos, as células TCD4+, e CD8+, aloreativas e os aloanticorpos, todos têm se mostrado capazes de mediar a rejeição do aloenxerto. Essas diferentes efetoras imunológicas causam a rejeição do enxerto por diferentes mecanismos, e todos os 3 efetores podem contribuir para a rejeição simultaneamente. A destruição de enxertos é definida historicamente por características histopatológicas e pelo tempo de ocorrência, em vez de mecanismos imunológicos. Em transplantes renais, os padrões de destruição são classificados como hiperagudo, agudo e crônico. Hiperagudo, oclusão trombótica da vasculatura do enxerto que começa dentro de minutos a horas após os vasos sanguíneos do hospedeiro serem anastomosados aos vasos do enxerto e é mediada por anticorpos pré-existentes na circulação que se ligam aos antígenos endoteliais do doador. Aguda. A rejeição aguda é um processo de lesão do parênquima e dos vasos sanguíneos do enxerto, mediada por células T aloreativas e anticorpos. Antes dos fármacos imunossupressores, a rejeição aguda muitas vezes tinha início em torno de alguns dias a semanas após o transplante. Na prática clínica atual, os episódios de rejeição aguda podem ocorrer, às vezes muito mais tarde, mesmo anos depois do transplante, se a imunossupressão for reduzida por qualquer motivo. Crônica. A lesão dominante da rejeição crônica em enxertos vascularizados é a oclusão arterial, como um resultado da proliferação de células de músculo liso da íntima e os enxertos eventualmente falham, principalmente por causa do dano isquêmico resultante. Oi, eu sou Isabela e eu irei falar sobre resposta imunológica adaptativa aos aloenxertos. A resposta imunológica adaptativa contra aloenxertos envolve tanto componentes celulares quanto tumorais. Os aloantígenos, que são antígenos
do enxerto, reconhecidos como estranhos pelo sistema imunológico do receptor, desencadeiam essas respostas. Esse processo, chamado alorreconhecimento, é mediado por mecanismos moleculares e celulares. A resposta inclui a ativação de linfócitos, que reagem contra os antígenos halogênicos presentes no enxerto, promovendo uma resposta imune adaptativa que pode levar à rejeição do transplante. Agora eu irei falar um pouco sobre a natureza dos aloantígenos. Os antígenos responsáveis pela resposta imunológica adaptativa contra aloenxertos são proteínas de histocompatibilidade, principalmente as moléculas do complexo maior de histocompatibilidade, MHC. Esses antígenos, codificados por genes polimórficos que variam entre indivíduos, provocam rejeição de transplantes quando são reconhecidos como estranhos pelo sistema imunológico do receptor. Em animais de linhagens puras geneticamente idênticos, os transplantes não são rejeitados, pois não há variação de MHC. Já em indivíduos geneticamente diferentes, como em espécies distintas ou linhagens diferentes, a rejeição ocorre, descendente de cruzamentos entre linhagens puras expressos dos alelos de ambos os pais, e não rejeitam tecidos parentais, mas esses tecidos são rejeitados pelos progenitores devido à codominância dos alelos MHC. Os antígenos MHC são altamente polimórficos, tornando quase impossível que duas pessoas tenham exatamente o mesmo conjunto de moléculas MHC, exceto gêmeos idênticos. Esses antígenos apresentam peptídeos aos linfócitos T, promovendo rejeição. Além dos MHC, há antígenos de histocompatibilidade secundários, que provocam rejeições mais lentas e têm relevância incertas em transplantes de órgãos sólidos, mas desempenham um papel importante no contexto de transplantes de células-tronco hematopoéticas. Reconhecimento de halogênicos pelas células T. As moléculas halogênicas do MHC em um enxerto podem ser reconhecidas pelas células T do receptor por duas vias, direta e indireta. Na via direta, as células T do receptor identificam diretamente as moléculas intactas do MHC halogênico do enxerto, sem processamento. Já na via indireta, as moléculas do MHC do enxerto são capturadas e processadas pelo APCS, células apresentadoras de antígenos do receptor e apresentadas como fragmentos peptídicos no contexto das próprias moléculas MHC do receptor, similar ao reconhecimento de antígenos externos como microbianos. Ambas as vias de reconhecimento direta e indireta iniciam o processo de rejeição do enxerto, geralmente nos glândulos linfáticos, que drenam o enxerto, onde as APSC com os antígenos migram para ativar a resposta imunológica. Reconhecimento direto dos halogênicos MHC em células do doador. No reconhecimento direto dos halogênicos MHC em transplantes, as células T do receptor reconhecem as moléculas do MHC intactas do enxerto, sem que elas sejam processadas pelos APSC do receptor. Esse processo ocorre porque os receptores de células T, TCRS, têm uma afinidade intrínseca para moléculas de MHC, mesmo halogênicas. As células T podem se ligar com alta afinidade às moléculas de MHC do enxerto, devido à seleção no timo que preserva células T com fraca afinidade para MHC próprio, mas que podem ter alta afinidade para MHC halogênico. Isso resulta em uma resposta forte, pois cerca de 1 a 2% das células T do receptor reconhecem diretamente o MHC halogênico, uma frequência muito maior do que na resposta a antígenos microbianos. Além disso, a diversidade de peptídeos exibidos nas moléculas de MHC halogênicas e a presença de células T de memória que reagem rapidamente intensificam essa resposta. Esse reconhecimento direto ativa tanto a célula T, CD4+, quanto CD8+, contribuem para a rejeição do enxerto. O reconhecimento indireto de haloantígenos. No reconhecimento indireto de haloantígenos, os APSC do receptor capturam e processam as moléculas de MHC do doador, apresentando peptídeos derivados dessas moléculas de MHC halogênicas em associação com MHC do receptor. Esses peptídeos são então reconhecidos pelas células T do receptor como antígenos convencionais de proteínas estantes, ativando principalmente células T CD4+. No reconhecimento indireto, as células dendríticas do receptor podem ingerir antígenos do enxerto e apresentá-los nas moléculas de MHC classe 1 para ativar células T CD8+. Através de um processo de apresentação cruzada, estudo sugere que o reconhecimento indireto tem um papel importante na rejeição tardia dos enxertos, enquanto o reconhecimento direto é mais associado à rejeição aguda, principalmente pela ação das células TCD8+, que destroem diretamente o enxerto.
O reconhecimento indireto é mais relevante na rejeição crônica, onde as células T e CD4+ estimulam a inflamação por citocinas e ajudam as células B a produzirem anticorpos contra os aloantígenos. Oi, eu sou a Aline e eu vou falar sobre a prevenção e tratamento de rejeição de aloenxertos. A rejeição de aloenxertos ocorre porque o sistema imunológico do receptor identifica um órgão doado como estranho e tenta substituí-lo. Para prevenir ou reduzir essa resposta imunológica, diversas estratégias são usadas, como imunossupressão geral e técnicas para diminuir a imunogenicidade do enxerto. Uma meta de pesquisa é alcançar a tolerância específica do doador, evitando a necessidade de imunossupressão intensa. Para reduzir a imunogenicidade, o transplante ideal envolve uma correspondência próxima entre doador e receptor, o que minimiza as incompatibilidades imunológicas. Alguns exames ajudam a evitar as rejeições. A tipagem sanguínea, ABO, é essencial para prevenir as rejeições hiperagudas, especialmente em transplantes renais e cardíacos, pois incompatibilidade ABO levam à rejeição rápida. A tipagem HLA também é importante, particularmente em transplantes renais, pois quanto mais compatíveis forem os alelos HLA entre doador e receptor, maior a sobrevida do enxerto. A compatibilidade HLA é verificada em 3 principais para prever a aceitação do órgão, pois diferenças aumentam o risco de rejeição. Em alguns casos, como transplantes de coração ou fígado, onde a preservação é mais complexa, a compatibilidade HLA não é considerada prioritária. Mas em transplantes de medula óssea, essa compatibilidade é essencial para evitar doenças graves, como doença do enxerto contra hospedeiro. Além disso, testes são realizados para identificar anticorpos pré-formados no receptor que poderiam reagir com o enxerto. O painel de anticorpos reativos testa o soro do receptor para anticorpos contra antígenos comuns da população doadora, ajudando a prever o risco de rejeição. O teste de prova cruzada é feito quando há um doador específico, misturando o soro do receptor com células do doador, para verificar se há reações. Se houver, o doador não é compatível para esse receptor. Essas técnicas contribuem para o sucesso dos transplantes, reduzindo o risco de rejeição e aumentando a chance de sobrevivência do enxerto. Agora eu vou falar sobre a imunossupressão para prevenir ou tratar a rejeição de enxertos. A imunossupressão é uma abordagem essencial para prevenir ou tratar a rejeição de enxertos em transplantes, utilizando principalmente fármacos que inibem ou eliminam linfócitos. Esses fármacos ajudam a minimizar a resposta imune do organismo ao tecido transplantado, garantindo a sobrevivência do enxerto por mais tempo. Dentre as principais classes imunossupressores, destacam-se a inibidores de vias de sinalização das células T, que incluem os inibidores de calcineurina, como ciclosporina e tacrolimus, que bloqueiam a ativação de linfócitos T, ao impedir a transcrição de genes de citocina essenciais para a resposta imune. Outro fármaco, a rapamicina, inibe a proliferação de células T, atuando na proteína mTOR. A próxima é o antimetabólitos, medicamentos como micofenolato e mofetil. Eles inibem a proliferação de linfócitos, o que impede a maturação e proliferação das células imunes, reduzindo as chances de rejeição. Agora, o anticorpos antilinfócitos. Eles são como antitimócitos, globulina e anticorpos monoclonais, que atuam especificamente nas células T
que são usados para controlar a resposta imune em casos de rejeição aguda. O próximo é o bloqueio de coestimulatório, um fármaco que bloqueia a interação entre moléculas de superfície da célula T e a PCS, que são as células apresentadas de antígenos. Elas reduzem a ativação dos linfócitos T, que é essencial para a resposta imunológica. O próximo é o fármacos visando aloanticorpos e células B aloreativas. É um tratamento como plasmaferese que ajuda a controlar a rejeição medida por anticorpos, removendo os anticorpos patogênicos e reduzindo a resposta da célula B. O próximo é o anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios corticosteroides são usados para reduzir a inflamação e a resposta imune, utilizando na preservação do enxerto. Os protocolos modernos de imunossupressão combinam diferentes classes de fármacos para maximizar a eficácia e minimizar os efeitos adversos. Contudo, esses tratamentos apresentam a vulnerabilidade da infecção oportunista e certos tipos de câncer. O desenvolvimento de terapias que promovem tolerância específica dos aloantígenos do enxerto, sem necessidade de imunossupressão contínua, e é o objetivo de longo prazo da medicina de transplantes. Maria Cecília, eu vou falar sobre transplante xenogênico. A prática de transplante de órgãos tem sido uma solução clínica essencial para o tratamento de diversas doenças. No entanto, enfrenta o desafio das respostas imunológicas do organismo receptor, que podem resultar na rejeição do órgão transplantado. Transplante xenogênico. Com a escassez de doadores de órgãos, o transplante de órgãos de animais, essencialmente de suínos, para humanos, vem sendo considerado. Contudo, uma das maiores barreiras imunológicas nesse tipo de transplante é a presença de anticorpos naturais em primatas, incluindo humanos, que reagem contra carboidratos de espécies evolutivamente distantes, como os porcos. Esses anticorpos podem causar uma rejeição hiperaguda, tornando o transplante inviável. Rejeição hiperaguda e mecanismo de rejeição. A rejeição hiperaguda é causada por anticorpos naturais que reconhecem antígenos nos órgãos do animal como ameaças, ativando o sistema imunológico de forma rápida e intensa. Mesmo com a prevenção dessa rejeição inicial, outras formas de rejeição podem ocorrer, como a rejeição vascular aguda, que leva a trombose e necrose dos vasos do enxerto. Estratégias para reduzir a rejeição em transplantes halogênicos. Existem várias abordagens para mitigar a rejeição de transplantes halogênicos, entre elas, o uso de imunossupressores, medicamentos que reduzem a resposta imunológica do receptor para evitar que o órgão transplantado seja atacado pelas células de defesa do corpo. Transferência ou indução de células T reguladoras. Estão em estudo tentativas de cultivar e transferir células T reguladoras específicas do doador para o receptor, na esperança de atenuar a reação imune contra o enxerto. Ensaios com infusões de células T reguladoras têm mostrado que essas células podem reduzir a doença enxerto versus hospedeiro. Resposta imune mediada por células T. Além da rejeição mediada por anticorpos, há a resposta das células T contra o enxerto xenogênico, semelhante à resposta observada em transplantes entre indivíduos da mesma espécie, porém potencialmente mais intensas. Essas barreiras imunológicas demandam avanço na engenharia genética de órgãos suínos para diminuir a rejeição, especialmente na regulação do complemento e compatibilidade com o sistema imunológico humano. Agora eu vou falar sobre o sistema ABO. O sistema ABO é um dos principais sistemas de antígenos sanguíneos que determinam a compatibilidade para transfusões e transplantes. Os antígenos ABO são carboidratos adicionados a proteínas ou lipídios na superfície celular, e essa adição é medida por enzimas glicossiltransferases. Indivíduos que expressam um antígeno específico, A, B ou ambos, são tolerantes a ele, portanto não produzem anticorpos contra ele. Entretanto, pessoas que não expressam esses antígenos produzem anticorpos IgM naturais contra os antígenos que não possuem, como por exemplo os indivíduos do grupo O, que produzem anticorpos anti-A e anti-B. A tolerância do antígeno H é praticamente universal,
pois ele é a base da formação dos antígenos A e B. Contudo, em raras condições, como em pessoas com um grupo sanguíneo de Bombaim, que não produzem o antígeno H, ocorrem respostas imunológicas contra ele e outros antígenos A e B. A presença de anticorpos naturais que reagem com os antígenos A e B ocorre, possivelmente devido a reações cruzadas com glicolipídios de bactérias intestinais, aos quais o indivíduo se torna tolerante ao longo da vida. Tipos sanguíneos e antígenos. Tipo A, presença do antígeno A com anticorpos anti-B. Tipo B, presença do antígeno B com anticorpos anti-A. Tipo AB, presença dos antígenos A e B sem anticorpos anti-A ou anti-B, receptor universal. Tipo O, ausência de antígenos A e B com anticorpos anti-A e anti-B, doador universal. Indivíduos que não têm determinado antígeno produzem anticorpos contra ele. Assim, transfusões incompatíveis podem desencadear uma reação hemolítica grave, com sintomas como febre alta, choque e até insuficiência renal. Antígenos de outros grupos sanguíneos e seu papel no corpo humano. Além dos antígenos ABO, outros antígenos, como os antígenos de Lewis, também estão presentes nessa superfície. O sistema Lewis, por exemplo, é gerado pela ação de diferentes fucosildtransferases, que produzem epitopos reconhecidos no processo de migração de leucócitos, sendo essenciais para funções imunológicas. Outro antígeno de importância clínica é o fator Rhesus, RH, especialmente o antígeno RHD, que pode ser ausente em cerca de 15% da população, se tornando essas pessoas RH negativas. Sistema RH. Antígenos RH. A presença ou ausência do antígeno RHD define se uma pessoa é RH positiva ou negativa. Pessoas RH negativas podem produzir anticorpos incompatibilidade materno-fetal, antígenos Rhesus, RH e complicações na gravidez. A incompatibilidade do fator RH entre mãe e filho pode resultar em problemas clínicos, como a eritroplastose fetal. Esse problema ocorre quando uma mãe RH negativa carrega um feto RH positivo, podendo produzir anticorpos anti-RH após exposição ao antígeno durante o parto. Em gestões subsequentes, os anticorpos maternos anti-RH podem atravessar a placenta e causar destruições das hemácias fetais. A condição conhecida como doença hemolítica do recém-nascido pode ser prevenida pela administração de anticorpos anti-RHD da mãe logo após o parto do primeiro bebê RH positivo, reduzindo o risco de sensibilização para futuras gestações. A conclusão é que os transplantes xenogênicos e a transfusão de sangue são áreas críticas que dependem de avanços na compreensão imunológica para expandir suas possibilidades. Embora os transplantes de órgãos de outras espécies oferecem uma alternativa à escassez de órgãos, os desafios imunológicos ainda representam uma barreira. No caso das transfusões, a compatibilidade sanguínea ABO e RH é essencial para evitar reações fatais, destacando a importância do estudo dos antígenos sanguíneos para a prática clínica. Oi, meu nome é Milena, eu vou falar sobre o transplante hematopoético de células-tronco. O transplante hematopoético de células-tronco, ou HSC, é uma terapia muito importante, especialmente para o tratamento de doenças do sangue, como leucemias e condições pré-leucêmicas. Com o avanço das práticas médicas, as células-tronco atualmente são coletadas, na maioria dos casos, do sangue periférico, após o uso de fatores estimuladores que mobilizam essas células da medula óssea para a corrente sanguínea. Antes do procedimento, o paciente passa por quimioterapia, imunoterapia ou irradiação para eliminar as células da medula e preparar o corpo para receber as novas células-tronco. Diferente dos transplantes de órgãos sólidos, o transplante de HSC tem características próprias, como o efeito enxerto versus tumor. Esse efeito ocorre quando o sistema imunológico do doador reconhece e ataca as células tumorais remanescentes no receptor, o que ajuda no tratamento e até na cura de algumas doenças. Além disso, o transplante pode ajudar em condições hereditárias que afetam células derivadas dessas células-tronco, como os linfócitos e hemácias. Porém, o processo pode ter complicações, como a rejeição do enxerto pelo hospedeiro e a possibilidade de desenvolver imunodeficiência. Esses aspectos fazem do transplante de HSC uma terapia desafiadora, mas muito eficaz em muitos casos. A GVHD ocorre quando as células T maduras do enxerto
reage contra os antígenos do receptor, ou seja, do paciente que recebe o transplante. Esse problema é mais comum em receptores imunocomprometidos, pois seu sistema imunológico não consegue rejeitar o enxerto halogênico. Ela pode se manifestar de duas formas principais, aguda e crônica. A GVHD aguda geralmente surge nas primeiras semanas após o transplante. Ela causa lesões graves nas células epiteliais da pele, fígado e trato gastrointestinal. Clinicamente, se manifesta com erupções na pele, icterícia, diarreia e, em casos graves, hemorragias intestinais. Se essa destruição epitelial é muito extensa, ela pode ser fatal. Já a GVHD crônica é caracterizada pela fibrose e atrofia dos órgãos afetados, ocorrendo de forma mais tardia. Além disso, pode comprometer os pulmões, levando à condição chamada bronquiolite obliterante, que causa obstrução nas pequenas vias aéreas. Em casos graves, ela pode resultar em disfunção completa dos órgãos. Para o tratamento, são utilizados agentes imunopressores como ciclosporina, tacrolimus, metotrexato e sirolimus. Em casos mais graves, são aplicadas altas doses de esteroides. No entanto, nem todos os pacientes respondem bem a esses tratamentos, e a GVHD permanece como um grande desafio no sucesso dos transplantes de células-tronco. Além da GHVD, os receptores de transplante de células-troncos também apresentam imunodeficiência significativa, o que aumenta o risco de infecções, incluindo infecções virais, bacterianas e fúngicas. Por isso, esses pacientes recebem profilaxias com antibióticos, antivirais e antifúngicos, além de imunoglobulinas intravenosas. Por fim, vale destacar o interesse crescente em utilizar células-troncos pluripotentes induzidas, conhecidas como IPS, para regenerar tecidos. Essas células são derivadas de tecidos do próprio paciente, o que reduz o risco de rejeição, diferente das células-tronco embrionárias. Essa abordagem oferece uma nova e promissora perspectiva para a medicina regenerativa. Assim, a GVHD continua sendo um obstáculo significativo, mas pesquisas e novas abordagens terapêuticas podem transformar o futuro dos transplantes e da medicina regenerativa.